Oi, tudo bem? Se você tá chegando aqui agora, aqui a gente conta e comenta as histórias mais esquisitas que acontecem com as pessoas, esquisitas, misteriosas, assustadoras, inexplicáveis, geralmente sobrenatural, mas não só. E se você também tiver um caos esquisito para compartilhar que aconteceu com você ou com algum conhecido, seja o que for, o e-mail tá aqui na descrição. Lembrando que esses episódios eles ficam disponíveis tanto no YouTube como no Spotify. E na narrativa de hoje, todos os relatos são sobrenaturais de temas diversos, aí temas variados. Então tem umas casas assombradas, tem experiência em hotel, mão esquisita e assustadora, e enfim, eu acho que você vai gostar. Fala oi, produção! Oi! Bora lá? Surpresa assustadora. Esse relato ele não é muito longo e me fez pensar. Me fez pensar um pouquinho. Vamos lá. O irmão do meu pai tinha uma casa de lago bem ao norte, perto da fronteira com o Canadá. Ele também era astrônomo amador e nos acordava, tipo 3 da manhã, para olhar uns anéis de Saturno e essas coisas, tudo pelo telescópio. Legal. Era muito legal. Uma noite, quando eu tinha uns 15 anos, estava calor e eu não conseguia voltar a dormir, pois nós não tínhamos ar-condicionado naquela época. Então eu saí e sentei no cais. Sabe como que é? Sei. Eu acredito, pela forma que ele conta o relato, que tem aquela que avança assim, né? Geralmente de madeira, mas tem de alvenaria também, Sim. cimento, que ele avança assim e por baixo passa água. Ele disse que era um lago. Era tipo isso aí, ele foi sentar lá no raio da madeirinha lá do cais. Bom, estava muito escuro, sem lua, mas tinha uns zilhões de estrelas. Inclusive, a aurora boreal. Devia estar lindo, né? Esse é um lugar bem legal. Sim. Eu estava lá tranquilo, passando a mão na água, quando de repente algo agarrou minha mão. Não era um peixe beliscando meus dedos ou algo assim. Era uma mão de verdade, envolvendo a minha mão. Eu puxei de volta antes que pudesse me agarrar direito e senti os dedos deslizarem pela minha mão de volta para dentro da água. Que horror. De madrugada. Lembrando Nossa, eu tenho que era... pavor. de madrugada. Ele enfiou a mão na água e uma mão puxou ele. Eu tenho talassofobia. Medo de coisas grandes no fundo do mar. Sério? Isso aí me dá desespero. Ai, gente, mas É que eu tô só ouvindo. Aí não anda tanto. Se eu estivesse vendo um vídeo, uma imagem, alguma coisa assim. Sabe aquelas cenas tipo do Invocação do Mal? Que passa a imagem da pessoa na água, assim? Na frente do... Tem uma cena até no cais, eu acho. Passa a imagem na água, assim. Isso aí me dá um negócio, uma vertigem. Pois é, porque olha como ele continua. Então fiquei congelado, com muito medo de me mexer, ouvindo sons estranhos debaixo do cais. Imagina ele aqui na madeirinha e fazendo todo barulho embaixo. Sim. Finalmente tomei coragem e rastejei de volta pelo cais até a terra seca. Eu tinha nadado naquele lago milhares de vezes, inclusive à noite, e nunca me senti ameaçado ou inseguro. Não faço ideia do que foi isso. Ai, tá me dando arrepio. Você tá com arrepio? Não, gente, é muito assustador. É muito assustador. Não. Porque assim, se pra ele, o que ele viu, se parecia uma mão, apesar que ele tá sendo bem enfático, né? Não tô falando assim, eu parecia ser uma mão, não. Ele falou que era mesmo. Mas vamos supor que não fosse. Vamos supor que fosse qualquer outra coisa que na hora ali, tava à noite, ele achou que era uma mão. O que poderia se parecer com uma mão? Peixe não é. É uma lula que subiu, pegou a mão dele. Gente, o que poderia se parecer com uma mão? Não tenho a mínima ideia. Eu acho assustador. Gente, já pensou se tem um fantasma? Era sereia. Ah, era sereia, pode ser. Era uma sereia. Eram sereias. Não sei se elas ficam em lagos, mas era uma sereia. Não sei, porque tem várias variações, entendeu? Isso. Várias variações. Acho que ela fica tipo no rio, lago, não sei, mas puxando a mão. Já pensou se puxa ele pra dentro da água? Sim. Ai, não. Eu não posso pensar muito detalhadamente nessa cena. Como é que chama o negócio que você falou que tem? Talassofobia. Talassofobia. Medo de coisas no fundo do mar. Nossa, gente, mas tem fobia pra tudo, né? Caramba. Olha, seguinte. 2. É o seguinte, deixa eu explicar uma coisa pra vocês.
Esse relato é assim, ele é um pouquinho mais longo. E o que que acontece? O cidadão chegou lá no fórum e o pessoal estava compartilhando histórias assombradas. E aí ele pegou e fez assim, olha, eu tenho algumas histórias para contar. E ele compartilha 4 coisas que aconteceram com ele. Depois que ele compartilha essas coisas, o pessoal começa a fazer algumas perguntas. E aí, ele vai responder as perguntas e ele começa a compartilhar mais algumas outras coisas que ele não tinha contado antes, entendeu? Uhum. Que não necessariamente tem relação, porque a impressão que dá aqui é que esse ser humano, ele começou a vomitar, ele desembestou a falar, tipo, foi escrevendo e foi lembrando de um monte de coisa. Uhum. Então você vê pela forma como ele escreve que não tem assim. Ele conta uma coisa, depois ele conta outra que aconteceu antes, mas não necessariamente tinha ligação, porque conforme foi vindo na cabeça, ele foi lembrando, ele foi falando. Então, assim, é um relato enorme, com um monte de coisa, tá? Então vamos lá. Uma, porque creio eu que ele possa ter uma sensibilidade, então ele já viu várias coisas, mas também tem coisas que outras pessoas que ele conhece viram. Também tem a casa dele que era assombrada, que várias pessoas viram coisas lá. Então, assim, é vários relatos em um. Tá? Uhum. Então vamos lá. Mas eu vou começar a ler, vocês vão ver que dá pra entender, apesar dele sair assim, feito um desembestado, contando tudo, dá pra entender direitinho. Vamos lá. Já vi coisas suficientes para não ficar mais assustado de verdade, mas vou compartilhar 4 coisas. 1. A mais recente foi nos últimos meses. Um amigo meu, de mais de 20 anos, faleceu em setembro passado. Ele era fumante pesado e colecionava revistas. Algumas semanas depois que ele se foi, minha casa começou a cheirar a cigarros molhados em um cinzeiro e livros em caixas. Isso durou cerca de 1 semana e eu não fui a única pessoa que sentiu o cheiro. Ele vai se despedir, gente. Era só pra ele saber que o cara tava lá. 2. Depois que minha mãe faleceu, fui visitar minha avó, cuja casa é notoriamente assombrada. Todo mundo já viu ou ouviu alguma coisa estranha lá. Enquanto eu e minha avó estávamos conversando na sala, vi uma coisa que descartei como fadiga ocular de dirigir por várias horas. Essa coisa veio flutuando por um corredor em direção à sala e era transparente como uma água viva, e tinha o tamanho de uma lata de tinta comum. Qual lata de tinta? Porque tem assim, tem aquela que é um exatamente. galãozão. Qual que é a lata de tinta? Não sei, Sim. mas enfim. A lata de tinta flutuando, entendi. Observei-a se mover lentamente em nossa direção e a ignorei, até que ela começou a entrar e sair da entrada da cozinha. Ficou indo e voltando, gente. O negócio parecia uma água viva no ar. Uhum. A bolha. Naquele momento, levantei rapidamente e saí, deixando minha avó no meio da frase. Ela me seguiu para fora e eu contei o que aconteceu. Ela disse que não havia nada na casa que pudesse me machucar, ao que respondi, mas pode fazer uma pessoa se machucar sozinha. Sim, eu tenho boca, bocudo, né? Uhum. Tipo, deu a resposta atravessada na voz, assim. Sim. Nós dois acabamos voltando para dentro, mas sentei em uma cadeira diferente para não conseguir olhar para o corredor. 3. 1 ano antes disso, minha filha, que tinha pouco mais de 2 anos, e eu fomos visitá-la. Ao sairmos, perguntei se ela tinha se divertido e ela disse, sim, mas quem era a outra senhora? Tentei obter uma descrição dela, mas ela percebeu, pela minha voz, que algo estava errado e me disse que não queria falar sobre isso. Tentei de novo e ela disse, eu disse que não quero falar sobre isso. Dirigimos em silêncio até ela dormir na cadeirinha do carro. Liguei para minha avó depois que chegamos em casa e conversamos sobre isso por um tempo. Uma 4ª coisa. Um parente faleceu no ano passado e fiquei 3 dias na casa. Dormi nada. Na primeira noite, algo ficou puxando os lençóis e isso durou um tempo. Fui ignorando e eventualmente parou. Bom, esse foi o relato original que ele contou. E aí a pessoa teve vários comentários lá e teve uma moça que colocou assim: estou realmente impressionada que uma criança de 2 anos tenha esse nível de consciência. Você a criou bem. Quando você falou sobre aquela coisa, qual era a forma dela? E a casa da sua avó, ela era grande? E aí ele começou a responder. A coisa era como uma mancha,
que você conseguia ver através dela, como uma bolha de sabão. Eu pesquisei células sob um microscópio e a forma mais próxima que eu encontrei foi um monócito. Não era completamente redonda. A casa dos meus avós tem 4 quartos, mais um corredor longo que tem mais ou menos a forma do número 5, sem a parte inferior do número que vai para a esquerda. Minha avó se foi desde 2016, mas quando fui ao seu funeral, vi a sombra de uma criança com coques que se movia para dentro e para fora das sombras no corredor, enquanto eu falava com minha irmã na cozinha. Até aí a gente já sabe de 2 fantasmas, né? Que a menina viu uma senhora, ele viu uma criança. Quantos fantasmas tem nessa casa, gente? Que a casa é a mesma. Tem uma família toda. Tem uma família toda. Dava pra ver os coques. Ano passado foi a primeira vez que eu voltei desde então. E eu estava preocupado que fosse ver alguma coisa. Porque o parente que faleceu tinha visto algo junto com minha falecida avó. Ele voltou para um funeral? É isso? Ele e minha avó, ambos disseram que estavam sentados na sala e ouviram a maçaneta do quarto onde meu avô dormia, porque minha avó e meu avô dormiam separados, e olharam para cima para ver algo que se parecia muito com meu avô. Ficou claro? Deu para entender tudo? Acho que sim. Esse parente dele, primo, tio, qualquer coisa, tava com a avó dele na sala. E eles escutaram barulho na maçaneta do quarto, que era do avô dele. Só que nesse ponto o avô dele já não estava mais vivo, entendeu? E eles olharam e viram algo que parecia ser o avô. Sim. Porém, não acabou. Eles disseram que a boca dele estava se mexendo, mas eles não conseguiam ouvir o que ele estava dizendo. E essa é a parte mais estranha. Eles disseram que a única coisa que ele estava vestindo era uma espécie de tanga vermelha. Por que o avô dele se materializou de tanguinha, gente? Como assim? Qual que é desse fantasma? De calçolão. Ai, meu Deus. Um dos meus tios e sua esposa moram lá agora. E meu tio disse que as coisas não parecem mais acontecer com tanta frequência. A sua esposa só costuma falar sobre sentir ocasionalmente que alguém a está observando. É realmente uma casa muito estranha. Mesmo pessoas que não estão familiarizadas com o lugar disseram ter sentido ou visto coisas. Meu pai, que é um chefe do batalhão de bombeiros aposentado, tem medo de ir lá e não põe os pés no lugar. E olha que ele já viu algumas coisas perturbadoras por causa do seu antigo trabalho e durante o tempo que serviu o exército. Meu tio disse que ele e o parente que faleceu no ano passado viram um gato atravessar a parede. Na última vez que fiquei com medo de ficar lá, que foi há quase 30 anos antes do ano passado, algo ficou andando ao redor da cama em que eu dormi, a ponto de eu ter que me levantar e ir dormir em um sofá na sala. Era isso que eu tava falando, ele foi lembrando das coisas, ele foi vomitando, então você vê que ele vai e volta no tempo, percebe? Sim. Uma noite eu acordei e havia algo que estava me olhando como se estivesse em cima de mim. Tudo que eu conseguia ver eram olhos. Eu apenas olhei para ele, e enquanto o meu cérebro tentava processar o que eu estava vendo, ou até que eu tivesse certeza de que estava acordado. E aí, eu pulei e tropecei nos meus pés. Desculpe, eu sei que fui direto ao ponto. A coisa mais assustadora até aquele momento, que foi o ponto de ruptura, foi quando eu decidi ficar lá sozinho, porque meu avô estava no trabalho e minha avó, que tinha uma queda por conservas, tinha saído para comprar pêssegos para geleias. Agora ele voltou para a época que estavam os dois vivos. Sim. Eu fiquei para trás porque qualquer viagem de carro com ela se transformava em horas. E eu pensei que, como era cedo, eles chegariam em casa antes do pôr do sol. Mas eles não chegaram. Eu abri todas as portas e sentei perto de uma saída e assisti televisão. Ele tava com medo de ficar sozinho. Coitado. Eu vou ficar aqui bem perto da porta. Qualquer coisa que acontecer, eu saio correndo. Então, estou sentado na sala e ouço o que parece ser alguém andando pelos quartos dos fundos. Aquilo acelerou como se alguém estivesse correndo em minha direção. E eu estava de costas pro corredor. Imagina você escutando o negócio vindo aqui. Meu Deus, que horror! Não! Credo. Eu corri para fora da casa, descendo esses degraus que levavam à rua. E enquanto eu estava olhando para a janela da sala,
Eu podia ver uma sombra, como se uma pessoa estivesse andando pela sala. Gente, que coisa assustadora. Imagina, ele tava sozinho ali. Sim. Ai, que horror. Andando pela sala. Quando aquilo se aproximou da janela, meus avós felizmente chegaram em seus carros. Devo mencionar que minha avó e eu costumávamos ter uma coisa, em que nossas ligações sempre terminávamos com ela me contando as últimas fofocas dos fantasmas. Gente, era muita coisa que acontecia lá. Ela tinha 3 filhas, todas as quais deixaram este mundo antes dela. E ela me contava sobre vê-las. Às vezes separadamente, às vezes juntas e uma vez rastejando com um sorriso no rosto antes de subir na cama dela. Ai, que horror. Gente, pelo que eu entendi, são filhas dela, né? Uma coisa é um fantasma estranho, mas uma mãe que perde filho, assim, às vezes eles... Eu não consigo imaginar uma coisa pior. Sim. E aí, às vezes acontece um acidente, uma tragédia, alguma coisa, você perde o filho e você fica procurando, né? Tem gente que fica tentando fazer contatos, comunicar, fica chamando. Será que ela gostava de ver aquelas crianças subindo na cama quando tivesse voltado pra casa? Eu acho meio tétrico. Eu acho, também, não sei. Não sei. Mas enfim, continuando. Subir na cama, tá? Ela disse que estava olhando pela janela da sala uma vez e viu as 3 como crianças andando com outra pessoa. Ela disse que elas pararam e uma delas apontou para casa, mas elas não fizeram contato visual com ela. Então, elas simplesmente seguiram em frente. É como se não tivessem visto ela, né? Só tivessem ali. Que bizarro, gente. E o vizinho do outro lado da rua relatou ter visto coisas na casa quando ninguém estava lá. Outra ocorrência foi que eu vi algo 2 vezes que se parecia com a minha noiva décadas atrás, depois que ela se foi. Eu estava sentado em uma cadeira em um salão que ela frequentava e ela estava vestindo 2 camadas de branco. Não olhou para mim, estava olhando para frente, mas não havia dúvidas de que se parecia com ela. Além disso, desapareceu e não foi minha imaginação. Uma última coisa que quero compartilhar aconteceu em junho de 2016. Parei para comer alguma coisa e tomar uma cerveja, e enquanto esperava meu pedido, olhei para cima do meu celular e uma senhora que estava andando pela fileira mais próxima da minha mesa sorriu para mim. Sou uma pessoa bastante amigável, então sorri de volta. Quando se aproximou, senti aquela sensação de quando você vê alguém que conhece, mas não vê há muito tempo. A mulher parecia com a minha mãe, e eu olhei de volta para ver se outras pessoas estavam vendo o que eu estava vendo. Mas as pessoas continuaram conversando e comendo. Eu estava sentado de um jeito que ela teria que passar pelas minhas costas. Imediatamente, eu acho que ela sumiu, né? Creio eu, pelo jeito que ele colocou. Imediatamente, mandei uma mensagem para minha irmã, comi minha comida, tomei minha cerveja e fui para casa. Parece que a mulher veio, sorriu para ele e sumiu, né? É isso que ele quis dizer? Sim. Desculpem, isso ficou muito desorganizado, mas não ia dar para revisar. Espero que vocês consigam entender o que eu escrevi e peço desculpas se me desviei um pouco. Para as pessoas que viram coisas, seus olhos lacrimejam? Os meus sempre lacrimejam e eu não tenho certeza do porquê. Essa informação é nova e o que eu achei interessante é que várias pessoas responderam dizendo que sim. E eu não sei que sintoma é esse, eu não sabia que tem gente que sente lacrimejar os olhos de ver fantasmas, esse tipo de coisa. Isso é novidade, eu não sabia não. Mas tiveram algumas que Não sabia, não. confirmaram. Também não. E aí, gente, o que vocês acham? Comenta aqui. Tudo bem que eu acho que 80% do que ele contou aqui foram coisas que aconteceram na casa assombrada, né? O que aconteceu com ele, com a avó, com o tio, com fulano, com ciclano. Fora algumas outras coisinhas também que ele relatou. Mas, gente, essa casa é muito assustadora. Imagina você tá sentado ali e você escuta os passos correndo atrás de você, sabendo que não tem ninguém lá dentro. O que você faria, produção? Encostaria o sofá na parede. Entendi. Se passar, vai passar na minha frente. Entendi. Então não tem problema o fantasma ficar correndo lá, desde que não seja pelas suas costas. Tem que ser na sua frente. Exato. Entendi. Não, eu faria uma coisa que ele teria corrido pra fora. Sim. Oxe, sai. Eu, hein? Tá doido? 3. Casa nova.
Esse é um relato um pouco mais curtinho, uma experiência pontual. Parece que foi a única que aconteceu ali, mas vamos lá. Primeiro, vou dizer que sou muito cética em relação a esse tipo de coisa. Mas eu tive um encontro que não consigo explicar. Pode não parecer arrepiante lendo, mas me deixou perturbada e ainda penso nisso depois de todos esses anos. Então, eu tinha 15 anos e minha mãe e meu pai se mudaram para uma casa nova no campo. No processo de mudança, meus pais colocaram um carpete novo na casa antes de nos mudarmos. Na nossa terceira noite lá, éramos apenas eu e minha mãe, pois meu pai estava fora trabalhando. E minha mãe estava me desejando boa noite, e enquanto ela saía pela minha porta, ela para, olha para o chão e diz: "Isso é assustador." Eu me levantei na hora e olhei. Quando eu olho no chão, há uma pequena e completa pegada no carpete, voltada para a entrada do meu quarto. Uma pegada. E era menor que a pegada da minha mãe e da minha. Nós checamos. Isso deixou minha mãe e eu assustadas, porque o carpete era novinho em folha e ninguém mais tinha estado na casa desde que nos mudamos, exceto nós três. A pegada definitivamente não estava lá nos 2 primeiros dias em que moramos lá. Minha mãe é religiosa do Velho Testamento e não acredita nessas coisas. Mas mesmo agora, 13 anos depois, quando eu toco no assunto, ela se recusa a falar. Eu muitas vezes me pergunto de onde vem aquela pegada e a quem ela pertencia. Deve ser uma pegada de criança, né? Era melhor que o pé... Melhor não, era menor que o pé dela e que o pé da mãe. Ou a nossa. Ou a nosso pé minúsculo. Pode ser. Gente, do nada, imagina você entra no quarto, tá normal. Aí você senta na cama, conversa, sei lá, na hora que você vai sair tem uma pegada ali, gente. É assustador. É igual aquele outro relato, você lembra dos caras que ia limpar o carpete e não conseguia tirar as pegadas, que o fantasma ficava trolando eles, não terminaram o serviço? Bom, sabemos que não é uma boa ideia pôr carpete nas casas, né, gente? É. Porque no chão você não percebe se tem fantasma, mas com os carpetes não tem como, né? Sim. Eu, hein? Próximo. Minha história de fantasma. Se passa num hotel. Eu tava dirigindo sozinha pelo norte de Nevada e resolvi parar e pegar um quarto de hotel, porque dirigir a noite toda naquela região pode ser perigoso. Primeiramente, fui num motel de um andar que parecia meio suspeito. Lembro de ter passado devagar pelo estacionamento pensando: se eu estiver dormindo feito uma pedra e alguém quiser arrombar meu quarto, não tem nada que eu possa fazer. Então, achei um hotel maior, com uma cara melhor, de vários andares e fui para lá. A recepcionista era super fofa e atendeu meu pedido por um quarto no terceiro ou no quarto andar, pois pensei que ia ser mais silencioso. Provavelmente eu estava parecendo um bagaço após dirigir o dia todo. Bom, desci no andar errado e achei que tinha outros elevadores na ponta do prédio. Fui até um e fiquei esperando enquanto um elevador cheio descia. Pois bem, eu estava esperando o elevador e tudo estava normal, até que o elevador parou e as portas se abriram. Quando as portas se abriram, eu vi uma aparição meio nebulosa simplesmente se evaporar no espaço vazio dentro do elevador onde tinham 2 caras. Os caras não acharam nada de estranho, porque eu parecia estar olhando para o lugar vazio onde eu iria ficar, e eles claramente não haviam notado nada de anormal. Os caras saíram. Lembro que o mais alto tinha o cabelo meio comprido, um colete por cima de uma camisa de flanela, e eu entrei sozinha. Não fiquei assustada com o que vi, pois já vi coisas assim antes, e graças a Deus dormi bem e minha viagem foi tranquila, sem mais eventos paranormais. Será que o que eu vi tinha alguma ligação com aqueles caras? Quem sabe? Imagina, você vai entrar no elevador e você abre e vê o fantasma? Aí o fantasma desaparece, fumaça some, os caras saem e você tem que entrar naquela desgraça sozinha. Sim, exatamente. Agora, o problema E a cara de entrar naquele elevador e subir sozinha naquilo ali? é... E ainda se tem outras pessoas, você, tipo, faz a sonsa, né? Finge demência. Aí você vai ficar sozinha no elevador que você acabou de ver o fantasma? Sim. Agora Não é legal, eis não. a questão.
O fantasma era um fantasma que tava atrás dos caras. Era... não sei. O que eu fico pensando é assim, né? Ela viu como se fosse uma fumaça, uma névoa desaparecendo. Não significa que ele não tá lá ainda, né, gente? Sim. É isso que eu fico pensando. Uhum. Mas ela falou que ela não tem medo. É. Então ela entrou mesmo assim. Olha, eu já Vai não ver, gosto ela de entrou elevador. porque na cabeça dele o que ela viu realmente estava atrelado aos caras, no elevador. Vai ver, ela acreditou fielmente nisso pra então usar o era isso que eu ia elevador. falar. Ela preferiu pensar nisso que é pra... Não, já foi Sim. embora, foi com eles, entendeu? Exatamente. Ela preferiu pensar nisso pra ficar com medo, porque ela tinha que chegar lá em cima. Sim. E às vezes você ir pela escada de incêndio é pior. Escada de incêndio não, você ir pela escada é pior, porque a escada é escura também, né? Não, Sim. também não é muito E boa. ficar no corredor esperando o outro elevador também não é Também legal, não. porque a luz do corredor vai sozinha. apagar sozinha, ela vai ter que acender de novo, vai ficar assustador. Tudo tá mal aí. Todas as opções eram ruins. Exato. Ainda bem que era perto, né? Terceiro e quarto andar é Sim. rapidinho. Eu já não gosto de elevador. Não por causa de nada, que eu tenho medo que cai mesmo. Eu sou do tipo que eu gosto de ficar perto do chão, entendeu? Eu Acho também. mais seguro. Eu não gosto de ficar no meio do mar, no meio do nada, que você olha pra todo lado é a água. Eu já provavelmente não faria um... Como é que é o nome daquilo mesmo? Pesca. Cruzeiro. Cruzeiro. Eu provavelmente não faria um cruzeiro. E eu também não gosto de elevador, gente. Não gosto de lugar muito Sim. alto, entendeu? Não gosto dessas coisas. Eu faria um Aí você cruzeiro. entra no elevador, aí você tem a possibilidade do elevador cair ou de você ser atormentado por um fantasma. Gente, não, que Sim. coisa desnecessária. É duas coisas ruins, uma só. Sim. Eu, hein? 5. Esse aqui também é muito legal e se chama... Não é muito longo, tá? É curtinho. Ele se chama História de uma Amiga. Vamos lá. Eu gostei. Uma noite, eu e uma amiga estávamos por aí, atrás de uma pizzaria bebendo, e quando íamos ficando mais sóbrias, ela olhou para mim e perguntou se eu queria ver uma coisa, uma parada louca. Eu falei para ela que sim, com certeza, porque eu sempre topava ver coisas malucas ou esquisitas. Mas minha amiga não era do tipo que fazia nada além de tirar fotos de gatos de rua fazendo coisas idiotas. Então eu imaginei que ia ser um daqueles vídeos. Ela abriu a galeria de fotos do iPhone dela e me mostrou uma foto antiga dela com outra menina no recreio. Eu fiquei estudando a foto e tentando entender o que eu estava vendo. Olhei para ela confuso e dei de ombros. Eu estava realmente confuso. Ela olhou para mim e perguntou se eu tinha memorizado a foto. E eu disse que sim. Só não estava entendendo qual era a parada por trás daquilo. Era uma foto normal, né? Uhum. Ela levantou a mão para mim e mandou eu esperar. E começou a rolar a galeria de fotos freneticamente. E quando achou a foto, me mostrou. Era uma selfie com a mesma menina de antes, só que dessa vez elas estavam na sala de aula. Estudei a foto de novo e vi que a menina estava descabelada, suja, cansada, ou sei lá, parecendo uma moradora de rua. Lentamente olhei para ela e rangi os dentes. Perguntei o que era aquela foto e qual era a parada por trás, porque eu estava pronto para dar um sermão nela por estar zoando alguém que estava com a família passando por uns perrengues. Ele pensou que a menina estava muito pobre, coitada. Ele ia brigar com a amiga. Ela começou a rir e eu fiquei mais impaciente ainda. Ela perguntou se eu tinha visto a foto e eu falei, vi, e daí? E aí que a minha amiga tinha mostrado a mesma foto para a professora dela, que era bem próxima dela. A professora ficou confusa e perturbada com a foto. E quando minha amiga perguntou por que a professora dela estava assim, a professora perguntou quando a foto tinha sido tirada. Minha amiga respondeu, no mesmo dia em que você está vendo essa foto. E a professora explicou que a menina da foto não era para estar ali. Eu teorizei que a menina da foto era perigosa e não era para estar ali porque tinha sido expulsa. E minha amiga fez uma pausa e falou para mim, não, ela não deveria estar ali porque ela está morta há meses. E ela tirando selfie com a menina morta na sala de aula, gente. Exatamente. Tá vendo? Isso que dá, ao invés de estudar, ficar fazendo besteira na sala de aula aí, ó. Isso. Tirando selfie com fantasma. Sim. Mas como assim? Ela não achou estranho que a menina tava com aquela cara de acabada, gente? Toda suja, na sala de aula? Que ela não percebeu, não?
Às vezes ela tava tirando selfie dela e a menina apareceu na foto. Meu Deus, Às vezes ela nem tava gente. tirando selfie propositalmente com a fantasma. Mas é muito estranho, porque... Ai, não sei. Não sei. Porque da forma... Ai, também não sei. Não entendo. Porque é como se fosse uma surpresa pra ela, entendeu? A professora ter ficado alarmada. Como se Sim. pra ela tipo, fosse normal a menina tá ali. Não sei. É estranho, né? Ou foi só o jeito que ela contou. Ela mostrou pra professora porque achou estranho aquela menina aparecer ali. Não sei. Pode ser. Não sei. Também. Muito esquisito. Enfim. O próximo também é curto e é assim, é de fantasma, mas não é assustador não, eu achei fofo, muito fofo. Lagriminhas nos olhos. Bom, para contextualizar, tenho 36 anos e sou um homem. Quando eu tinha 16 anos, a família pegou o nosso primeiro cachorro, um Rottweiler chamado Murphy. Ele era enorme, estou falando de 84 quilos, mas o cachorro mais amigável do universo, meu melhor amigo e minha alma gêmea. Passando 5 anos, minha namorada na época estava grávida do nosso primeiro filho e meu querido Murphy ficou muito mal com câncer. Tivemos que tomar a pior decisão da minha vida, deixar ele descansar em paz em vez de sentir dor. Nunca mais falei publicamente sobre ele porque era doloroso demais. Isso me mudou profundamente. Foi minha primeira perda real próxima a mim. Bem, alguns anos depois, minha filha tem uns 5 anos e meu filho 2. Estamos na cozinha e eu comecei a falar sobre o Murphy quando minha filha me diz: "Pai, ele era um cachorro preto grande?" Eu disse: "Como você sabia disso, meu amor?" Ela me responde: "Ele está bem ao seu lado, pai, e quer que você saiba que ele está bem e não sente mais dor." Imediatamente comecei a chorar e estou chorando agora contando essa história para vocês. Não é assustador, mas é uma história mesmo assim. Descanse em paz, Murphy Lee, nunca, nunca, nunca vou te esquecer. Gente, como assim que o cachorro... pelo que ele falou, esse cachorro morreu, a namorada estava grávida. Essa menina está com 5 anos. 5 anos depois, o fantasma do cachorro tá ali do lado dele ainda? Eu acho que o fantasma do cachorro sempre esteve ali do lado dele. A questão é, essa menina ela tem que ter dom, né? Porque só ela viu o cachorro e ela entendeu o que ele disse. Entendeu o que o cachorro disse. Ou o que ele pensava, talvez, alguma coisa assim. É porque assim, gente, vamos abrir a mente agora um pouco. Vamos abrir a mente. Os espíritos, quando a gente vê os relatos e tal, geralmente, não sempre, mas geralmente, na maior parte do tempo, essa comunicação ela é telepática, né? Uhum. Tem muitos relatos assim, que o fantasma, a pessoa tá parada na sua frente, morto. O fantasma tá parado e ele tá sério. E você ouve na sua cabeça a voz ou você entende o que ele tá pensando, é telepatia mesmo. Uhum. E a linguagem que a gente tem no planeta é uma coisa da matéria, é uma coisa planetária. Você tem os idiomas, você tem a linguagem dos animais, a linguagem dos pássaros, você tem várias formas de linguagem que funcionam na matéria. Mas no astral é tudo energia, é tudo informação. Uhum. Então não existe, não tem essa diferença, entendeu? Eu acho que ela só, tipo... Ela sentiu que era isso, né? Tipo, ela sentiu ali... Ela sentiu, que era porque isso é que ele tudo tava vibração. fazendo. No mundo invisível é tudo vibração, é tudo informação, são tudo dados, né? Como se fossem... Fazendo uma analogia aqui com um sistema, vamos colocar assim. Tudo é dado, não interessa se é uma foto, se é um texto, são tudo dados. Informação, tudo é informação. No mundo invisível é da mesma forma. Então, tipo, você já imaginou. Se for assim, você só vai conseguir se comunicar com o espírito se eles forem brasileiros. Se você não for bilíngue, não é? Exatamente. A não ser que o espírito ele se manifeste, ou ele entre em contato com você, ainda muito preso à matéria, porque ele se comunica literalmente com aquele idioma que ele usava quando ele estava vivo. Agora, um ser de luz, um guardião, sabe? Que já tá num outro nível de consciência, é tudo telepático. Sim. Não tem um idioma específico. Ele fala alguma coisa que você entende dentro da sua linguagem, na sua cabeça. Entendeu? Mas tudo é energia, tudo é vibração. Não é que o cachorro tava latindo ali em espírito e ela entendeu. Não, é telepático. Sim. Agora, o que eu achei interessante é 5 anos depois, esse cachorro
Ai, isso é complicado, gente, porque vai muito de crença pessoal. Tem gente que fala que cachorro encarna, tem gente que fala que bicho não tem alma, não sei de onde as pessoas tiram isso, né? Mas tudo bem. Tem gente que acha que encarna como cachorro, depois encarna como ser humano, sabe? Tem várias ideias, assim, várias crenças que ninguém sabe a verdade, né? Mas, gente, eu achei muito interessante, porque é como se fosse um espírito de, assim, um pouco mais racional do que um cachorro, né? Tipo, mais evoluído. Evoluído Sim. naquelas, assim, né? A capacidade de se comunicar, de compreender, né? Não que o ser humano seja melhor do que os outros seres do planeta, mas não é mesmo, né? Sim. Não é. Mas, assim, essa capacidade de compreensão, sabe? De eu sei que tiraram a minha vida, mas não me mataram porque eu tava sofrendo muito. Foi uma coisa por mim, pra me ajudar. Eu sei que fulano tá se sentindo culpado, eu vou lá tranquilizar ele. É esquisito, né? Você pensar no espírito de um cachorro fazer tudo isso? É esquisito, achei muito interessante. Muito Mas eu interessante. falo que animais são mais inteligentes do que a gente acha que eles são. Nossa, É que eles não falam a nossa língua, interessante. mas eles são mais inteligentes do que a gente acha. É por isso que eu tenho muita dó, assim, desse povo que vai aplicar a eutanásia nos bichos e não fica com o cachorro na sala, deixa ele sozinho, entendeu? Sim. Com o veterinário. Ah, eu não quero ver, não quero ver. Mas dizem que o cachorro sabe, né? Ele sente, ele tá precisando do dono ali, o dono não fica. Sim. Calma. Não, mas eu acho que o ser humano tem a tendência de achar que tudo que não se comunica muito bem na língua que devia, não sabe o que tá fazendo, entendeu? É meio tonto, é meio... É porque o ser humano se acha superior, entendeu? Eu acho que todos os animais são muito inteligentes, provavelmente mais inteligentes que a gente só não sabe se comunicar com eles. Nossa, deu gatilho, começou a brotar as lágrimas aqui, meu Deus. É porque é coisa de bicho. Isso é a coisa que pega muito pra mim. 7. A sombra. Era o comecinho da manhã do dia 3 de novembro de 2020. Eu tinha acordado no meio da noite no meu quarto e eu estava dormindo na beliche de cima. Eventualmente, comecei a perceber que não ia voltar a dormir, então comecei a sentar um pouco. Aí, me virei para o pé da cama, onde estava a escada, e ouvi uma coisa. Parecia uma figura toda preta. Eu, meio perplexo, me inclinei um pouco para frente e aí senti uma sensação de energia, como se eu soubesse que outro ser estava ali comigo. Aí veio a bomba. Eu não conseguia ver a estante, o que significa que alguma coisa ou alguém estava bloqueando minha visão. Não era sombra. Eu, morrendo de medo, mas sem saber o que fazer, me virei de novo, deitei a cabeça e só esperei ele fingir que eu fingi que eu tô dormindo. Sim. Sei lá, talvez fosse embora ou alguma coisa assim. É literalmente armadilha contra fantasma. Leição. Gente, eu não consigo fazer essa coisa. Cobrir a cabeça, eu não consigo, eu tenho que ficar de olho. Esperei um tempão até o sol nascer e aí me virei de novo. Não tinha nada. Esperei um tempão até o sol nascer. Quanto tempo será que ele ficou acordado ali? Deve ser até umas 6 e pouquinho, né? Da manhã. Pode ser. Não sei como descrever o que aconteceu comigo. Eu sou ateu e não acredito em nada paranormal, mas eu sei que eu não estava cansado. É aquela pessoa, eu não acredito em nada, mas que alguma coisa tinha, Sim. entendeu? A pessoa não quer dar o braço a torcer, que tem alguma coisa, mas não dá pra justificar o injustificável, né, gente? Tinha alguém ali, claramente. Exato. Tinha alguém ali. Porque mesmo que fosse assim, se enganou, era uma roupa. Quando ele acordasse de manhã, ele ia ver que era uma roupa, né? Sim. E de fato não tinha nada ali. Ai, gente. Aí não dá pra negar, né? Como é que vai negar? Eu sou ateu, assim, eu não acredito em nada. Alguma coisa tinha, mas eu não acredito. Aí fica difícil. 8. Esse aqui é a nossa saideira, ele é curtinho. E eu achei muito legal, mesmo. É bem curtinho. Vamos lá. O túmulo de Cleo. É um cara que conta e ele diz que ele fala com fantasmas, tá, gente? Ele escuta, ele é clareaudiente e ele fala com fantasma. Tem uma história inusitada com um espírito. Certo dia, eu estava passeando com meus 2 cachorros em um cemitério histórico. Sempre conversei com uma moça que faleceu cedo na vida e o nome dela era Cleo. Faleceu cedo na vida, coitada. Em uma de nossas caminhadas, minha cachorra mais velha, Sassy, urinou na base da lápide de Cleo. Eu fiquei tão chateado, pois eu nunca deixo isso acontecer.
Respeito todos os residentes nesse cemitério. Pedi desculpas à senhorita Cleo, e então eu disse que se eu tivesse um papel toalha, eu limparia. Continuei meu passeio e novamente pedi desculpas a ela. E menos de 15 metros adiante, do nada, no meio do cemitério, surge um papel toalha. Perfeito! Como se estivesse acabado de ser tirado do rolo. Peguei, voltei e limpei a base da lápide. Novamente agradeci a ela e disse que sentia muito. História real. Imagina, Nossa. a fantasma trouxe o papel. Ah, é? Vamos ver se você se arrepende mesmo. Da onde ela materializou um papel toalha, gente? Sim. Que loucura! Exatamente. 15 metros é o quê? Daqui até a esquina, outra esquina, não sei. Ele foi andando e ela não, volta lá, que negócio é esse? Você deixou ela mijar na minha tumba? Que palhaçada é essa? Sim. Gente, que loucura! Muito legal, né? Adorei. Qual foi seu relato favorito? Eu acho que o meu preferido foi o da água. Da água. É. Eu acho um dos mais assustadores, da água. Comenta aqui pra mim qual relato você gostou mais. Aceito sugestões de temas pra vídeos também. Comenta aqui embaixo. Deixa seu like, se inscreve, segue no Spotify, se você estiver no Spotify. Participa de alguma forma aí e esperamos por você. Fala tchau, produção. Tchau. Tchau.